Olá! Nesse vídeo vamos nos aprofundar no mundo dos algoritmos de maneira diferente da que você talvez já viu. Mas se você nunca ouviu esse termo, por incrível que pareça, ele faz parte do seu cotidiano sem você perceber. Em termos técnicos, algoritmo é uma sequência bem definida de passos para se alcançar um objetivo específico, mas vamos trazer esse conceito para o nosso cotidiano. Todos nós realizamos tarefas diariamente. Muitas delas são metódicas, isso é, precisam ser seguidas passo a passo para alcançá-la. Em nosso trabalho, então, quantas tarefas são meramente repetitivas e que podem ser descritas como executá-las? Muitos dos softwares que você trabalha hoje, ou melhor, quase todos, as funcionalidades que eles executam, um dia já foram realizadas por alguém manualmente, com papel e caneta, ou até mesmo usando uma calculadora. Até o momento em que alguém teve a ideia de transformar aquela tarefa ou rotina em um software. Para que essa funcionalidade pudesse virar um programa, foi preciso escrever um algoritmo, ou seja, foi preciso escrever uma sequência de passos em forma de comandos que, ao serem seguidos naquela ordem específica, levassem ao atingimento de um objetivo específico. Porque os programas nada mais são do que uma série de comandos. Quanto maior o programa, maior o número de comandos que ele possui. Os algoritmos vieram para materializar a lógica por trás de um programa, ou seja, é a representação textual ou gráfica do raciocínio que conduz à resolução de um problema. Então, de forma simples, um algoritmo nada mais é do que a receita do bolo, considerando que o bolo é a solução de um problema. Mas antes de destrincharmos os algoritmos, vamos falar um pouquinho sobre como se inicia o processo de desenvolvimento de um programa. O primeiro passo realizado para o desenvolvimento de um software é o levantamento de requisitos, que nada mais é do que descrever o que o programa irá fazer. Para exemplificar, quando você entra em uma empresa, como você aprende a rotina de trabalho a executar? Você acompanha alguém da área. Às vezes lhe é cedido um material com o passo a passo dos procedimentos a seguir. Em pouco tempo, você aprende e começa a executar a tarefa sozinho. Para o desenvolvimento de um software, o procedimento é o mesmo. O analista de requisitos acompanha a rotina dos profissionais e as registra passo a passo. Esse passo a passo é o próprio algoritmo, que após estruturado, passa pelas etapas de refinamento. Talvez você não vá seguir a área de TI especificamente, mas isso não é impeditivo para você desenvolver um software. Ao invés de você pertencer a uma equipe composta de vários profissionais no desenvolvimento, como designers, programadores, etc., você é quem será o responsável por todas as etapas do desenvolvimento. Talvez você se pergunte, mas tenho que dar conta de tudo? A grande vantagem de quando você desenvolve para você é que você detém o conhecimento da rotina, não necessitando repassá-las a terceiro, evitando assim incoerências do que você queria e o que foi desenvolvido. Além disso, normalmente, quando nós estamos desenvolvendo para nós mesmos, é para fazermos automações das nossas tarefas e não fazer um sistema inteiro para a empresa toda. Então, é perfeitamente possível uma só pessoa fazer isso. Foi assim que aconteceu comigo. Iniciei automatizando minhas tarefas repetitivas e que me demandavam boa parte do tempo, me liberando para pensar no essencial dos meus projetos. A grande dificuldade da maioria das pessoas que programam é justamente no assunto discutido nesse vídeo, os algoritmos. Muitos se preocupam com a linguagem de programação, mas é justamente na base que muitos pecam. Como passar a rotina de uma tarefa de maneira algorítmica?
Quando não existia Google Maps ou Waze, você já desenhou um mapa ou descreveu o passo a passo de como se chegava a um evento? Você já criou ou seguiu uma receita culinária? Achou complicado? Tenho certeza que não. Então, sem ao menos saber, você fez um algoritmo para chegar ao evento ou fez o algoritmo para uma receita culinária. Então, como descrever tarefas de maneira algorítmica? A seguir, vou mostrar de maneira prática como fazer. Um algoritmo é composto por vários elementos como entrada e saída de dados, variáveis, estrutura de decisão, estruturas de repetição, entre outras. Vou explicar com exemplos os principais elementos. Para iniciar, vamos comparar o computador com nós humanos e entender como o processo funciona. Quando estamos diante de decisões a tomar, utilizamos estruturas de decisão sem perceber. O que você faz para ir ao trabalho? Suponha que você vai de carro. Algumas precauções devem ser tomadas para ir em segurança sem passar por percalços. Então você faz. Se tanque de combustível estiver cheio, então vou direto ao trabalho. Se não, passo no posto e abasteço. Vou para o trabalho. Esse é um exemplo bem simples, mas que ilustra bem como nós usamos as estruturas de decisão o tempo todo em nosso cotidiano. Outro exemplo seria quando estamos saindo e olhando para o céu para ver se vai chover. Se céu está nublado, então levo o guarda-chuva. Se não, levo o óculos de sol. Podemos também ter uma estrutura de decisão composta, ou seja, com mais de uma condição alinhada. Veja um exemplo da rotina de uma recepcionista de cinema. Solicitar ao cliente o bilhete do filme. Conferir a data e o horário do filme no bilhete. Se data barra hora atual maior que data barra hora do filme mais 30 minutos, então informar ao cliente que o tempo limite para a entrada foi excedido. Não permitir a entrada. Se data barra hora atual menor do que data barra hora do filme menos 30 minutos, então informar o cliente que a sala do filme ainda não foi liberada para entrada. Não permitir a entrada. Se não, permitir a entrada. Indicar ao cliente onde fica a sala do filme. Quando estamos fazendo algoritmos computacionais, também temos que tomar decisões o tempo todo. Então, temos que escrever um conjunto de comandos que deverão ser executados caso uma determinada condição seja satisfeita e um outro conjunto de comandos caso a mesma condição não for satisfeita. Já uma estrutura de repetição é usada quando temos que repetir alguns comandos até que uma condição seja satisfeita. É conhecido também como loop. Vamos a um exemplo do nosso cotidiano. Se você vai de ônibus para o trabalho, você vai para o ponto e, enquanto o horário atual for menor do que o horário do ônibus, fico no ponto esperando. Além da estrutura de repetição enquanto, temos também a estrutura de repetição para. Vejamos um algoritmo muito simples chamado encontrar max. Problema: dada uma lista de números positivos, retorne o maior número da lista. Entradas: uma lista L de números positivos. Essa lista deve conter pelo menos um número. Pedir o maior número de uma lista sem número não é uma pergunta significativa. Saídas: um número N que seja o maior número da lista. O algoritmo: defina max como 0. Para cada número x na lista L, se x for maior que max, então defina max como x. X vai ser comparado com max enquanto ainda estiver elementos na lista. E se x for maior do que max, então o valor de max passa a ser o valor de x. Ao final do algoritmo, max estará definido como o maior número da lista. No caso desse algoritmo, usamos 3 variáveis, a lista L, max e x. Vamos entender agora melhor o que são variáveis. Variável, segundo o dicionário Aurélio, é algo que pode variar, que se altera, muda. Na computação, é um elemento que se altera durante a execução de um programa. Na realidade, os conceitos se equivalem. Quando entramos com dados no computador, eles podem ser constantes ou variáveis.
Em nosso último algoritmo, as 3 variáveis utilizadas foram do tipo numérica e possuem um nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda variável, por padrão, é identificada por um nome e é capaz de armazenar valores de um mesmo tipo. São 4 os tipos básicos de dados que podem ser utilizados. Inteiro, qualquer número inteiro negativo, nulo ou positivo. Exemplo, 2, 4, 0, menos 1. Real, qualquer número real negativo, nulo ou positivo. 2,5, 3,44, 12,3. Caractere, que pode ser quaisquer caracteres alfanumérico, A, C maiúsculo, 2, L, D, ou qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. Julho, hoje, tudo bem? Lógico, podem assumir apenas 2 valores, verdadeiro ou falso. Quando o dado é do tipo constante, significa que o mesmo não pode ser alterado. Em nosso cotidiano, temos alguns valores, principalmente matemáticos, que não mudam. Por exemplo, o π, que é 3,14. Para que haja manipulação desses dados, eles precisam ser inseridos no computador por meio do comando de entrada. No algoritmo, damos nome a este comando de leia. Para preencher a lista do nosso exemplo, podemos usar o comando leia para ler cada número que será inserido na lista da seguinte forma: leia número. Já para mostrar qual o maior número, utilizamos mais um comando, dessa vez o de saída de dados, que é o comando escreva. Então, nós fazemos da seguinte forma para mostrar o valor da variável max. Escreva max. Você percebeu que tudo encaixa em nosso cotidiano? Conceitos de linguagem de programação, muitas vezes na vida de quem programa, são os menores dos problemas. Conheço muita gente que resolve problemas o dia inteiro, toma decisões o tempo todo e quando é perguntado sobre programação, a pessoa diz: será que consigo programar? Mas ele já faz o que é necessário para se dar bem na programação. O que mais demanda da programação é justamente a lógica, que, como vimos, é materializada pelos algoritmos. Aprender bem algoritmos fará de você um excelente resolvedor de problemas em frente ao computador e também longe dele. Ficará claro para você que antes de sair resolvendo qualquer problema ou tomando decisões precipitadas, existem passos que devem ser tomados com segurança para um final satisfatório. Se você gostou, dá um like e clica-se em se inscrever para assinar o Casal Dev, porque eu e a Helena estamos simplificando a programação para você desbloquear de uma vez por todas a habilidade de programar e se tornar um desenvolvedor fluente. E quando você se inscrever e tocar o sino, badala esse sininho aí, você vai receber a notificação de vídeo novo quando nós simplificarmos a programação para você. E para finalizar, segue a gente lá no Instagram, @casal.dev. Lá nós postamos o nosso dia a dia como programadores, além de dicas, conceitos e tutoriais imperdíveis. Lá também vamos te avisar quando fizermos uma aula ao vivo. Lá você também vai conhecer nossos filhos, o André e a Débora. Então, vai lá no Instagram para a gente se conectar muito mais, @casal.dev. Um abraço e assina o Casal Dev. Clique aí agora em se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo para nós continuarmos simplificando a programação. Até mais!